O programa Momento Jurídico está na APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e vamos conversar com a doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora do município de Porto Alegre e vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública. A Procuradoria-Geral do município completa 95 anos de atuação em favor do interesse público, se constituindo num laboratório importante a respeito de concretizações públicas concebidas na Constituição. Doutora Cristiane, sempre é um grande prazer recebê-la no Momento Jurídico. Qual a importância do trabalho da PGM na gestão da cidade e como ela se consolidou ao longo desses 95 anos? Regiane, o prazer é meu. A importância de uma procuradoria como a PGM de Porto Alegre é fundamental para a cidade. Nós temos várias políticas públicas a partir da Constituição de 88, em que houve a municipalização de serviços públicos e que necessitam de análise jurídica e necessitam de fomentação e gestão adequada para que possam ser implementadas da melhor forma. Então, nesses 95 anos, o grande desafio da Procuradoria foi justamente se consolidar como órgão jurídico normativo, consultivo e orientador dentro da gestão pública. E Porto Alegre é referência nacional, não é, para várias questões, como o direito à cidade, e desenvolvemos esse tema ao longo desses 95 anos, como a questão da cobrança da dívida ativa, Porto Alegre também é referência, em relação às demandas de moradia, não é, a regularização fundiária. Porto Alegre é uma das poucas procuradorias que possui uma procuradoria especializada em regularização fundiária. Foi, inclusive, o que motivou o nosso projeto do Inovare, e ganhamos o Inovare. Foi a primeira procuradoria a ganhar o Inovare no país, com essa política pensada pela PGM. Então, o grande desafio das procuradorias hoje, e que Porto Alegre conseguiu consolidar nesses 95 anos, é fazer parte da gestão das cidades, orientando o gestor, sendo a segurança jurídica para o gestor, mas, fundamentalmente, a segurança jurídica para o cidadão, que tenha certeza de que tem, nos procuradores municipais, pessoas qualificadas, especializadas e preparadas para orientar como deve ser gasto o dinheiro público, de que forma o interesse público é preservado e de que forma a coisa pública pode ser utilizada e de forma a melhorar a vida e a gestão nas cidades. Então, acho que esse foi o grande desafio ao longo desses 95 anos, de uma PGM que foi construída por procuradores, que foi fomentada por procuradores e que se traduz numa referência, né? Inclusive com uma das maiores associações de procuradores do país, com uma escola superior de direito municipal, que é uma fundação única no país, não é? E que é o braço científico da nossa associação e que leva para o restante do país o trabalho desenvolvido aqui. Doutora Cristiane, que foi procuradora-geral do município, então ela tem condições de falar muito bem a respeito deste assunto. Mas a PGM tem uma tradição de ser uma procuradoria de vanguarda em relação a temas importantes no país. Quais os aspectos, doutora Cristiane, a serem destacados? Eu penso que a questão do direito urbanístico é um aspecto que pode ser destacado. Nós desenvolvemos aqui uma política de regularização fundiária que é reconhecidamente exitosa, que se traduz, não é, em regularização de áreas, traduzindo o direito fundamental à moradia em algo concreto para determinadas famílias, determinados cidadãos de Porto Alegre. Nós, em Porto Alegre, temos uma cobrança da dívida ativa, que é referência nacional, seja administrativa, em parceria com a nossa Secretaria da Fazenda, seja judicial. Nós temos um índice de êxito na recuperação de créditos públicos, que é o maior do país, dentre as capitais, e isso se faz através de uma gestão eficaz, uma gestão fiscal eficaz, e a Procuradoria de Porto Alegre sempre foi inovadora também neste tema, no momento em que estabelece mecanismos de transparência, e esse é um grande desafio na gestão pública, ter mecanismos de transparência que permitam controle,
ter mecanismos de gestão eficaz do crédito público, para que ele possa ser corretamente cobrado e para que ele possa ser recuperado quando não pago, não é? E eu destacaria também a questão da conciliação e mediação na administração pública, que é um grande desafio para todos os gestores públicos e principalmente para advogados públicos, porque o nosso CPC, o nosso CPC em vigor, trouxe a questão da conciliação como algo muito forte. E não há hoje caminho possível sem pensarmos no processo judicial de uma forma conciliatória, né? O processo judicial não pode ser um fim em si mesmo, e hoje nós verificamos cada vez mais que nós temos que buscar mecanismos de solução dos conflitos extrajudicialmente. E a administração pública não pode fugir a isso. Nós temos uma central de conciliação que foi criada por lei, nós temos regulamentação de nossa central, seja na Câmara de Indenizações Administrativas, algo que a PGM de Porto Alegre foi precursora e possui essa política desde o ano de 2000, não é? Agora muito mais consolidada, seja na questão da mediação e conciliação, onde nós buscamos implementar mecanismos de conciliação e, principalmente, formar servidores e procuradores para o exercício da mediação, né? Que é um grande desafio, mas que nós, em Porto Alegre, estamos conseguindo implementar. Quais os principais desafios da advocacia pública atualmente, considerando o cenário de Porto Alegre e também o cenário nacional? Eu penso que o desafio é conseguir fazer com que as gestões públicas sejam cada vez mais profissionais, que nós consigamos ter quadros qualificados e que nós consigamos fazer com que as procuradorias sejam cada vez mais participativas na fomentação das políticas públicas. Porque, para que a gente possa dar concretude aos direitos fundamentais, as demandas constitucionais, que cada vez são maiores aos municípios, nós precisamos de procuradorias fortes, bem estruturadas e bem preparadas. Então, enquanto instituição, eu penso que o grande desafio é nós termos cada vez mais procuradorias estruturadas, procuradorias fortes e com investimento em qualificação, para que o retorno às cidades, o retorno à população seja realmente efetivo. Enquanto carreira, eu penso que nós temos que investir muito, e o país, nacionalmente falando, precisa desse investimento em concurso público para procurador em todos os municípios brasileiros. Cada município que tem condição de ser município e assim é reconhecido constitucionalmente, tem que ter condições de ter um procurador concursado. É assim que a sociedade vai ter a garantia de que ele está com alguém dentro dos quadros públicos, que não tenha vinculação partidária e que vá ter o cuidado com a coisa pública, com a preservação do interesse público, que é a preservação dos interesses do cidadão. Então, eu acho que esse é o grande desafio nacional, com o reconhecimento à carreira, com a realização de concurso público e a valorização desse profissional, não é? E as gestões de PGMs eficazes cada vez mais, para que a gente possa ter cidades melhores para se viver. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui, passar para os nossos telespectadores todas essas informações relativas à PGM, né, e aos 95 anos que está completando. Muito obrigada por nos receber. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e que a nossa PGM siga firme aí por muitos mais anos pela frente. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência e até o nosso próximo encontro.